Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 12. So Genesis chapter 12. Eu acredito que é uma palavra que, se você é imigrante, se você veio de outro país, com toda certeza, é uma das palavras que mais falou com você para sair da sua terra. Então, no capítulo 12, ele fala assim: Então o Senhor disse a Abraão, que naquela época ainda era Abrão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu irei lhe mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão, como lhe tinha ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até um lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então, gente, nessa palavra aqui, ela me veio como base para o que eu quero compartilhar com vocês, porque Deus, ele dá um direcionamento a Abraão ali. E o que me chamou muito a atenção nessa palavra é que o direcionamento de Deus foi um só. Foi só um. Ok. E ele diz: saia. Ele diz: vá. Deixe. Se a gente pega essas três palavras, o significado é o mesmo. Ele diz: larga tudo, vá embora. Só que Deus dá um direcionamento, mas ele promete 7 coisas a Abraão. Um direcionamento para 7 promessas. E a única condição para que as promessas se cumpram na vida dele é que ele deveria obedecer ao Senhor. E as 7 promessas de Deus para Abraão ali naquele momento são: número 1, farei de você um grande povo. Número 2, o abençoarei. 3, tornarei famoso o seu nome. 4, você será uma bênção. 5, abençoarei os que te abençoarem. 6, vocês todos, por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. E o que é muito legal é porque a gente conhece bem a história de Abrão, que lá na frente vai se tornar Abraão. E ele recebe uma palavra, e eu acredito que se fosse eu tinha ficado maluco. Porque a única coisa que Deus chega para Abraão e fala é: vai. Ele não diz uma data, ele diz: ô Tiago, tu vai daqui a um ano. Não, ele chega para Abraão e diz: vai. Ele não vai fazer da forma que talvez ele tenha feito comigo e com você, quando você queria vir aqui ao Canadá. Quando ele diz assim: ah não, você vai daqui a 2 anos, dá tempo você organizar suas coisas, vender os seus bens. Então Abraão, ele começa
a seguir aquele direcionamento de Deus sem uma data de cumprimento das promessas dele. So Abraham starts to follow the direction of God without a date of the fulfillment of these things. E tudo aquilo que Deus nos promete, And ela everything that God promises, ela vem acompanhado de um pedido de obediência. it comes followed with a request of obedience. E por que eu estou querendo entrar nesse mérito de obediência? And why do I want to come into this merit of obedience? Porque, na verdade, quem vive no propósito de Deus, Because in fact, those who live in the purpose of God, ele colhe os frutos da obediência. they collect the fruits of obedience. Eu não sei o que motivou você a vir ao Canadá, I don't know what motivated you to come to Canada, mas eu costumo usar uma pequena frase, but I'm used to saying one word, e que você não está aqui por acaso. a phrase that is just not, you're not here just by chance. Quando você é tirado da sua nação, When you're taken away from your nation, você foi chamado pelo nome, you were called by name. porque talvez, se não fosse pelo nome, Because maybe if it wasn't by your name, a sua cidade toda estaria aqui. your city, well, the entire city will be here. Então, eu costumo dizer que Deus ele te chamou pelo nome para estar aqui nessa nação. So I'm used to saying that God called you by name in order for you to be here in this nation. E eu não acredito num por acaso, And I don't believe in just in case, eu não acredito em coincidência, just by chance or coincidences. eu acredito no propósito de I Deus. believe in the purpose of God. Então, se você está vivendo o propósito de So Deus, if you're living in the purpose of God, se você está vivendo aquilo que é o direcionamento de Deus para a sua vida, if you're living in what is the direction of God eu, for que, your life, eu quero te dizer uma I coisa: want to tell you one thing. se prepare para colher os frutos da obediência. Be ready to collect the fruits of Amém? Vocês estão comigo aí? Are you with me? Amém? Você pode ter belos sonhos e projetos, You can have wonderful dreams and wonderful projects, mas se não for o propósito de Deus para você, but if it's not the purpose of God for you, não vale a pena. it's not worth it. Isso não vai gerar fruto. It's not going to generate any fruits. O que eu estou querendo dizer é porque, What I mean is, como eu comecei falando, eu não quero trazer uma história minha como alvo principal aqui nessa I manhã, decided to say I don't want to bring up my story as the main thing this morning, mas eu preciso citar algumas coisas que aconteceram comigo. but I do need to mention a few things that happened with me. Quando eu recebi a promessa que eu deveria vir ao Canadá, When I received the promise that I needed to come to Canada, eu não era pastor, I wasn't a pastor, eu não sabia tocar, I didn't know how to play, eu era um membro de uma igreja. I was only a member of a church. Sim. E em um certo momento, estava eu e a minha esposa e nós chegamos em como se fosse um culto numa casa de oração. And a moment came where it was kind of like a little service inside of a house of prayer. Mas nós não estávamos indo ali no propósito do culto de oração, estávamos indo levar um presente para uma We pessoa. weren't going there for the purpose of participating in the service, we were taking a gift for a person. E rapidamente a gente entrou naquela casa e deixou o presente. And then we went into the door and the house and we left there the gift. E quando a gente partia para ir embora, And when we were leaving, uma pessoa disse assim: por que vocês não ficam? a person said, oh, wait, why don't you stay? Fica um pouquinho aqui. Why don't you stay a little bit? Vamos orar junto? Can we pray together? Até o momento, eu e a Larissa éramos os únicos que na nossa mente era um plano nosso de vir ao Canadá. Up until that moment, me and Anisha we were the only ones that the plan was to come to Canada. Naquele momento nós começamos a orar. And in that moment, we Ali started praying. era um grupo mais ou menos de umas 12 ou 15 pessoas talvez. Probably around 12 to 15 people. E houve um momento em que um profeta veio até mim. There was a moment where a prophet Ele olhou assim no fundo dos meus olhos. Eu nunca tinha visto aquela pessoa never antes. seen that person ever Eu before in my nunca life. tinha conversado com aquela pessoa antes. Talked to that person in my life. E ela me lançou uma palavra que mudou a minha vida para sempre aqui nesse Canadá. He told me one word that changed my life forever. Ele olhou assim e ele disse: Luiz, He said, Luis, eu vejo uma viagem na sua vida. I can see a trip in your life. Aquele rapaz, ele era muito humilde, você via, ele usava havaianas bem desgastadas, sabe, bem velho. Humble person, he used to wear flip-flops that were very. E ele dizia assim: eu vejo uma viagem na sua vida. He said, I can see a trip in your life. Aquilo já veio como um soco, a gente sabe bem como é que é. Knocked me out right there. We know exactly. Mas eu não esperava que ele ia me dizer: e essa viagem é para o Canadá. But I didn't expect him to say that trip is to Canada. A minha mente humana olhou para aquele rapaz. My human mind looked at that man. Eu não sabia nem que esse rapaz sabia o que era o Canadá. I Porque ele realmente parecia muito humilde. Eu disse: meu Deus. didn't know. I thought that he didn't even know what Canada was because he really looked very humble. Aquilo já veio e abalou as minhas estruturas. And that came and shook me up. E para terminar, ele olhou para mim quando ele lançou essa And to palavra. finish, he looked at me when he threw me this word. Ele virou as costas assim He turned his back like this, e de repente ele parou. And then suddenly Ele he olhou para stopped. mim, apontou o dedo. and he looked at me and pointed his finger, Ele disse assim: vá. and he said, "Go."
A mesma palavra para Abraão. The same word to Abraham. Mas ele disse o seguinte para mim: But he said this, vá sem saudade. go and don't miss anything back here. Aquilo automaticamente entrou na minha mente, So that automatically stayed in my mind. que Deus ele tinha um direcionamento a longo prazo na minha vida. That God had a direction of a long direction in my life, a purpose. No dia seguinte, Next day, eu chamei a Larissa, eu disse: I called Larissa and I told her, é hora de ir, it's time to go. vamos vender tudo. Let's sell everything. E a gente vendeu tudo, And we sold everything. e a gente queria em menos de 6 meses estar aqui. And in less than 6 months, E we wanted to be here. eu me lembro que eu entrei em uma agência de intercâmbio. And I remember that I entered in an exchange, I went into an exchange agency, E a mulher falava. and the woman was talking and talking and talking. E eu dizia: minha filha, pelo amor de Deus, vamos parar de coisa, eu só quero ir. And I said, can we stop with these little things? I just want to go. Eu tinha uma palavra que era a longo prazo, eu preciso ir. I had a word that it was for a long term, and I need to go now. Eu preciso ir, eu sei que o meu tempo lá vai ser longo. E ela: mas você quer fazer de quanto tempo? I need to go, but I know my time will be, and she will Eu stop me. disse: But não how much you want to go? importa, eu só preciso ir. I just need to go. Eu tenho uma palavra, eu preciso I ir. have the word that I need to go. E a partir de então a minha vida foi transformada. And then from there on, my life was transformed. Porque nós tivemos uma conversa, eu e a minha esposa, e nós falamos: My olha, wife and I had a talk, and we said, é uma nova chance de recomeçar. it's a new chance of a restart. Nós temos uma promessa We have a promise, e nós sabemos que ela vai chegar. and we know that we're going to get it. O tempo não é nosso. The time is not ours. Nós precisamos acreditar We need to believe que as promessas elas vão se cumprir. that the promises will fulfill. O pastor Wagner, né, começou ali a falar sobre a ministração daquela música a respeito do altar. Pastor Wagner spoke a little bit about the ministration on that song that says Isso about the aqui, altar. isso estava aqui também no que eu precisava falar, And this is actually here also in what I need to say. né? Porque no versículo 12 ele mostra ali que Abraão, Because on verse 12, he says that Abraham, por onde ele passava, ele levantava um altar. wherever he went, he lifted up an altar. E ele construía um altar todas as vezes para que ele pudesse adorar, a orar, And he would build an altar every single time for him to pray and worship, e que ele lembrasse de todas as promessas que Deus tinha para ele. and so that he would remember all the promises that God had for him. E eu lembro que quando eu cheguei aqui nesse país, And I remember when I got to this country here, nós não conhecíamos ninguém. we didn't know anybody. E a única coisa que a gente dizia: meu Deus, nesse país não tem crente, não. And I remember the only thing that we said, Porque a this gente country doesn't have any Christians. procurava e a gente não achava pessoas que nem sequer dissessem assim: aquela igreja é legal, vai Because we lá. would look, and we wouldn't find people who say, oh, that church is a good church. Mas nós sabemos uma coisa: But we know one thing. nós precisamos criar o nosso altar aqui nesse lugar. We need to build our altar here in this place. O que é legal é porque Abraão, quando ele recebe aquela promessa, Because what's good is Abraham, when he receives that promise, né, ele tem a idade de 75 anos. he is 75 years old. Ele ainda não tinha nenhum filho. He still didn't have any children. Mas ele tinha uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. But he had a promise that he will be a father of a great E nation. eu quero te dizer uma coisa. And I want to tell you one thing. Logo no versículo 10, There on verse 10, até o versículo 20, eu não vou ler para a gente Until verse 20. I'm not going to correr read it pouquinho mais. so that we can run a little quicker. Né? Nós vamos ter a passagem que Abraão teve no Egito e teve uma dificuldade ali. We're going to have a passage where Abraham went through Egypt and it was a hard time for him. Nós sabemos a história em que Abraão teve que mentir a respeito da sua esposa Sarai, We know the story that Abraham que não- had to lie about his wife para Sarah que não fosse prejudicada ali perante o faraó. so that she wouldn't be hurt by Pharaoh. E lendo essa palavra eu pude aprender uma coisa, And reading this word, I was able to learn one thing. que as dificuldades debaixo da ordem de Deus, That the difficulties under the order of God, elas se tornam pilares de crescimento. they become pillars of growth. Porque o final dessa história de Abraão ali na passagem dele pelo Egito, Because at the end of the story for Abraham, at the end of his passage through Egypt, ela vai finalizar dizendo it's going to finish by saying que Abraão e Ló saíram do Egito ainda mais ricos do que o que eles eram. that Abraham and Lot left Egypt even more rich than what they entered, Amém? than how they entered. Amen. Então a palavra de Deus ali no capítulo 13, So ele vai the word of God on chapter 13, ele vai começar a mencionar a história que houve ali de Abraão e Ló, it's going to start with the story of Abraham and Lot. e eu vou convidar você a gente ler do versículo 5, né, no capítulo 13, versículo 5. And I'm going to invite you to read with me from chapter 13 on verse 5.
nós vamos ler em diante. We're going to read from there on. Pastor, tem até meio-dia, é? Até meio-dia e meio? 1 hora? 2? Vamos lá, rapidinho, galera. Então, no capítulo 5, ele diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuiu rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Versículo 7, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Versículo 8, então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Na verdade, Abrão, ele era tio de Ló. Versículo 9, aí estará a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como um jardim do Senhor, como terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor de destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. Amém? Amen. Então, Abrão, ele sabia qual era o direcionamento que Deus tinha dado a ele. So Abraham knew what the direction that God had given him was. Mas, e Ló? But what about Lot? Porque a Bíblia ela menciona que Ló foi com Abraão. Because the Bible says that Lot went with Abraham. E eu quero levar você a refletir a respeito de uma decisão de Ló. I want to take you here to think about this with me, about the decision of Lot. Porque a sua decisão hoje, Because his decision today, ela vai influenciar toda a sua geração it's going to influence his entire generation. que está por vir. That is your entire Então, generation that is vamos to lá, come. pessoal, pensa comigo. Abraão, ele sai, eles são muito ricos, eles são muito prósperos. So Abraham leaves, they are very rich, they are very prosperous. Eles têm tantos gados, eles têm tantos bens, They have so many cattle, they have so many goods. que aquela terra ela não é capaz de suportar os dois morando no mesmo lugar. That land wasn't capable enough to support both of them living together. Então Abraão, ele diz assim, olha, acredito eu, vamos fazer essa imaginação So aqui, que Abraham Abraão diz says, assim, I believe that he did it like this. eu sei que eu tenho uma promessa. I know that I have a promise. Deus me prometeu que onde for ele estará comigo. God promised that wherever que I went, he will be with que me. ele irá me abençoar. That he would bless me. Então ele olha para Ló e diz assim, So then he Ló, looks at Lot and says, Lot, você tem tudo isso aqui. you have all of this here. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Wherever you go, I'm going the opposite way. Qual foi a opção de Ló? What was Lot's option? Ló, ele olha, So e Lot ele looks diz, and he says, eu vou para lá. I'm going right there. Sodoma e Gomorra, ela era conhecida como uma cidade muito perversa, de um povo muito mau. Sodom and Gomorrah were known as a city of very evil people. E Ló pega os seus bens todos And Lot takes his goods, e a palavra de Deus diz que ele vive à cerca de and Sodoma e Gomorra. and the word of God says that he lives around Sodom and Gomorrah. E isso me fez refletir a respeito de uma coisa. Eu não quero entrar em loco também, como diz o pastor Wagner. Isso é tema para outra pregação. And I don't want to go into a few things, like Pastor Wagner says, that's a subject for another Mas preaching. me fez refletir a respeito de Ló ali, But this took me to reflect on Lot right there. que quando Ló ele escolhe viver à cerca de uma cidade onde nós sabíamos a sua fama, That when Lot decides to live around a city where we knew the city's famous for, trazendo para os dias de hoje, bringing to nowadays, nós podemos dizer que ele estava a um passo do pecado. we can say that he was a step closer to sin. Ele estava a um passo He was a do step abismo. closer of the abyss. Então, para que você me acompanhe, So you can follow se along você with me. tem vivido na beira do abismo, If you have living at the edge of the você abyss, está a um passo de cair. you are a step closer to falling. Então nós precisamos meditar So we need to meditate nas direções que Deus tem para a nossa in the vida, para a directions nossa that God família. has for our lives and our family. E quem recebe o direcionamento de ir, And those who receive the direction of going, não existe saudades you can't miss what you leave back. e não existe pensamentos de voltar. And there's no thoughts of going back. Quem carrega a bênção de Deus, Those who carry the blessings of God, o lugar que ele vai estar, the place where they will be, não vai importar.
it's not going to matter. A bênção está com ele. The blessing is with E them. era o que Abraão tinha no coração. Ele sabia que ele tinha uma promessa para ele. And that's what Abraham had in his heart. He knew that there was a promise for him. Eu vou querer dar uma corridinha, porque eu não quero levar um puxão de orelha mais tarde do meu pastorzão. I want to Vamos run para a o little versículo quicker. 22. And we're going to go to Vocês verse estão me acompanhando aí? 22. Are you following with me? Amém? No versículo 22, Verse 22. desculpa, capítulo 22. Sorry, chapter 22. Deus prova a Abraão. Já tinha sido mudado ali o seu nome. God proves capítulo Abraham. His 18. name had already been changed from E Abram nós to temos Abraham. ali no capítulo 22, And we have here chapter 22. aquela história que todos nós já conhecemos, onde Deus pede para que Abraão ele sacrifique o seu filho Isaque. And we have the story where we already know that God asks Abraham to sacrifice Isaac. Exatamente, mas eu quero focar lá no versículo But I want to focus 16. on verse 16, onde Deus diz assim para ele: where God says this to him. Juro por mim mesmo, And I- declaro, Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então, nos faz refletir aqui que o fato de Abraão ter oferecido o que ele mais tinha de So precioso this take us to reflect on that the fact that Abraham offered what he had of most precious iria fazer com que ele fosse abençoado naquilo que para ele era a maior riqueza. that would make him that he will be blessed in what is the greatest riches Eu for quero him. que você acompanhe aqui comigo. Abraão ele recebe uma palavra de Follow with me. So Abraham receives a word of going, que ele iria ser pai de uma grande nação. that he was going to be the father of a great nation. Aos 75 anos de idade, At 75 years old, ele não tinha nenhum filho. he didn't have any children. Isso já tinha acontecido por volta de 25 anos, And this had already happened around quando ele 25 tem o years seu filho Isaque. when he has his son Isaac. E quando ele finalmente tem o seu filho Isaque, And when he finally has his Deus son pede Isaac, que ele o sacrifique. God asks him to sacrifice him. Aquilo que Abraão tinha de mais precioso That what Abraham had of most precious foi o que Deus pediu a ele. is what God asked of him. Agora eu te pergunto uma coisa. Now let me ask you this. Se nós trouxéssemos isso para o dia de hoje, If we bring this to não, today, não vou pegar pesado ao ponto de pedir para sacrificar o seu I'm filho. not going to take it there to Mas the point where I'm imagine- going to ask you to sacrifice your son. Mas eu quero que você imagine que você esteve aqui vamos dizer, na América, no Canadá, But I por want you to 25 anos. Imagine that you are here in America, in the United States, or here in Canada for 25 years. Isso. E que finalmente você pegou o seu documento tão sonhado depois de 25 anos. And after 25 years, you finally have the documents that you've been waiting for in your hands. Você pegou o seu documento e Deus disse: You got your documents and God said, rasga e volta. rip it and go back. Como seria só na sua vida? How would that be in your life? É tenso, meu amigo. It's brutal. É tenso? It's brutal. É. Bruto. Então, eu quero finalizar aqui com 4 tópicos bem rápido. So I want to finish up with 4 little quick topics. Quando você vive o direcionamento de Deus, você aprende a andar debaixo da bondade de Deus. Where you live the direction of God, you learn how to walk under God. Número 1, você tem um entendimento que até mesmo aqueles momentos difíceis para você faz parte da bondade de Deus. Number na sua 1, you vida. know that even those difficult moments belong to the goodness that God has of what He has prepared for you. Você tem o entendimento que o processo de Deus ele é fundamental. You have the understanding that the process of God is fundamental. Você tem o conforto mesmo diante do extremo caos. You have comfort even in front of a great chaos. E você tem a total convicção And you have total conviction de que Deus está no controle de todas as that God coisas. has the control of all things. Eu imagino que Abraão, quando ele está ali, que ele está levando o seu filho, I imagine that Abraham, when he's there, he's taking his son. dentro dele estava assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Inside of him, he must have been, oh my God, really? Cadê o animal de sacrifício? Where is the animal for me to sacrifice? Mas uma coisa a gente precisa ter a certeza. But one thing we can be sure of, Eu acredito que a grande maioria aqui é imigrante. I believe that the great majority here are immigrants. E é uma coisa que eu e a Larissa a gente sempre teve no nosso coração. And it's one thing that Larissa and I always had in our hearts. Se não for Deus na nossa vida, If it wasn't God in our lives, nós não somos nada aqui nesse lugar. we're nothing here in this place. Nós temos uma palavra, We have a word. nós temos um We direcionamento, have a direction. nós temos
promessas. We have promises. Mas se nós nos desviarmos But if we deviate ourselves daquele direcionamento, of that direction, não faz sentido estar aqui. it doesn't make any sense to be here. Debaixo da palavra de Deus Under the word of God, existe um fluir das coisas, é um there's cuidado a real. flow of things. It's a real Eu care. acredito que muitos de vocês podem concordar comigo que I believe that many of you can agree with acontecem me coisas na nossa vida that things happen in our que lives nós temos a certeza é só Deus. that we are sure it's only God doing É it. só Deus. Only God can do that. Sabe? E também acredito que uma das maiores dificuldades de quem sai da sua nação e vai para uma outra nação And I believe that one of the greatest difficulties of those who leave the nation and go to another nation é a saudade da sua família, a saudade da sua cultura. is how you miss your culture, how you miss your family back home. E com certeza, And surely, muitos de nós já pensamos em desistir. many of us thought of giving up. Eu gosto da palavra que está lá em Eclesiastes, capítulo 3. I like the word that is in Ecclesiastes chapter Ele vai do 3. versículo 1 ao versículo 8, And it goes from verse 1 to verse 8, onde a palavra de Deus ela diz que há tempo para tudo. where the word of God says that there's a time Ali for ela vai everything. citar 28 coisas onde há tempo. And Há it's going to tempo, mention 28 things where there's a time. há tempo de sorrir, There's a time to há laugh, tempo de there's chorar, a time to cry, há tempo de plantar, there's a time to há plant, tempo de colher. there's a Ele time to fala sow. 28 coisas ali. He says 28 things right there. Mas existe uma coisa que não existe ali. But there's one thing that's not here. Tempo de desistir. Time of giving up. Não existe tempo de desistir. There is no time of giving up. Se você está vivendo um direcionamento de Deus na sua If vida you are living a direction of e God in your você tem life, pensado em and desistir, you have thought of e giving up, você tem se sentido desmotivado, and you are feeling unmotivated, você tem se sentido, sabe, eu não sinto mais que Deus está comigo. and you are feeling, oh my God, I'm not feeling that God is no longer with me. Não existe tempo de desistir. There is no time for giving Não up. existe tempo de There desistir. is no time for giving Não up. fuja do propósito de Deus para sua vida. Don't run away from the purpose of God for your As life. suas decisões hoje Your decisions today vão influenciar na vida dos seus descendentes. will influence in the life of your descendants. Eu me alegro muito porque I'm rejoiced because Deus transformou a minha vida nessa nação God transformed my life in this nation de uma forma que eu não imaginaria. in a way that I could never imagine. Eu nunca imaginaria I could never imagine que eu estaria segurando um microfone e falando com você de that I will be Jesus. holding a microphone and speaking to you right here, right E now. ontem eu fui dormir com meu coração muito And alegre, yesterday I went to sleep with my porque heart rejoiced enquanto eu estava lá nesse dilema da palavra, because when I was there in this dilemma of the word, era talvez 10:30, 11 horas da noite. maybe it was 10:30, 11 o'clock at night. Entrou meu filho Taylor, ele tem 3 anos de idade. My son came in, Taylor, he's 3 years old, Eu ouvi ele vinha correndo. and he came. I heard his little feet running to the house. Ele entrou na porta e disse And he assim: came to the door and he said, Papai, você é pastor. Daddy, you're a pastor. Eu também vou ser pastor. I am also going to be a pastor. Então, as nossas decisões, So, elas vão influenciar our o nosso decisions futuro, will o influence futuro dos nossos The filhos. future of our children. Amém? Amen. Nós temos duas opções. We have two options. Ou nós obedecemos o direcionamento de Deus, Either we obey the direction of God ou nós perdemos as bênçãos dele. or we lose his blessings. Eu vou pedir, pastorzão, o senhor pode orar pelo seu povo aqui? Eu I'm gonna gostaria ask- que o pastor I'm Carlos going to ask Pastor Carlos orasse por vocês aqui. to please pray for you E here. eu sou meio inusitado. Eu vou pedir também para o Mateus, que ele vai cantar inglês e português ao mesmo tempo, traduzindo. Mas eu vou contar um segredo aqui. E eu queria convidar você a ficar de pé. And I would like to invite you to please stand. Eu espero que essa palavra de alguma forma tenha alcançado um coração sedento aqui. And I hope that this word has truly touched your E heart se here. de alguma forma essa palavra falou ao seu coração, And if any way this word has spoken to your heart, o seu único trabalho your only job é fazer ela dar frutos. is to make it give fruits. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. I'm gonna O ask you to pastor close Carlos your eyes. vai orar por você. And Pastor Carlos will pray for you. E logo depois o Mateus ele vai ministrar um louvor aqui. Eu queria que você And adorasse then a after Mateus is Deus. going to minister Que Deus a enche o song. seu coração de alegria. And that God may fill your heart Em with nome de joy. Jesus. In the name of Jesus.